Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel tivesse andado em meus caminhos. Salmo 81 e o versículo 3. Quando eu leio essa passagem que vem no contexto, das promessas do Senhor em favor do seu povo, a gente observa o seguinte: o que é que eu traduzo dessa passagem? Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel tivesse andado em meus caminhos. O ministério do Espírito Santo tem o propósito de endireitar o andar do homem, o que só se pode obter quando demonstramos fé em Cristo e no que Cristo fez por nós na cruz. Esta é exclusivamente a fé através do qual o Espírito Santo opera. Referência a essa palavra, esse versículo de Salmo, e esse que eu explanei, o significado fica em Romanos 8, 1, 2, 11. Então, essa passagem de Salmo, para quem tem muitos adversários, porque nós temos muitos adversários, muitos inimigos, e muitas vezes temos dificuldade de lidar com eles. Um dos principais inimigos que a gente acha que não é nós mesmos. Nós somos nossos inimigos. Nós somos o nosso inimigo, número 1, sabia? Nós somos inimigo nosso. Depois vem um adversário. Por que um? Porque ele combate o nosso ego, esse fruto de Adão, combate conosco 24 horas por dia. Possivelmente não seja o número 1, mas é um deles entre os inimigos do mundo, o diabo e o nosso ego, E nós precisamos entender que através de permanecermos em Cristo e guardar os seus mandamentos, fazendo a sua vontade, ficando firme no seu propósito, é que obteremos vitória contra os adversários. Quando a gente vai ler na Bíblia, no Velho Testamento e tudo mais, a gente vê que Deus suscitava inimigos ao povo de Israel. Isso quando Israel saía de guardar sua lei, cometia a idolatria e outras práticas de pecados, que ele praticava, Israel praticava. Então, o que é que acontecia? Israel era desprezado por Deus porque ele desprezava Deus. Ele estava andando em retidão diante de Deus e deixava de seguir a sua lei e ia seguir os caminhos de outras nações pagãs que praticavam coisas contra Deus. Então Deus fala: se vocês obedecessem a minha palavra, se vocês seguissem o que eu tenho ensinado, eu os abateria aos seus inimigos, físico, espiritual, todo aquele que persegue, aquele que difama, aquele que calunia, que ameaça, A Bíblia fala, lá no livro de Efésios, que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra a carne e o sangue. E muitas vezes, por causa da perseguição, o diabo levanta inimigos também, Ele levanta para que venha contra nós, para nós nos frustrar e tentar frustrar os planos, os sonhos, tentar nos parar, nos abater. E nós devemos ter cuidado com os tipos de sentimento que muitas vezes cultivamos dentro de nós quando nós somos caluniados, alguém persegue ou fala contra nós de maneira áspera ou tem ódio da gente. A gente vê isso nas pessoas, em algumas pessoas que nos combatem com inveja ou com o espírito das trevas na vida da pessoa. Porque ninguém, de forma comum, vai vir de contra alguém, sem que alguém tenha feito mal algum. Então o diabo muitas vezes ele inspira, coloca inveja, Olha, você nunca fez mal a uma pessoa, mas a pessoa olha para você com inveja, A pessoa te julga pelo que você é, da maneira que você anda ou fala. Então são muitos os adversários. E muitas vezes nós queremos a vitória contra os inimigos na área financeira,
na área espiritual, familiar. Quantos se fazem inimigo nosso dentro da nossa família? Em vez de nos fortalecer, fica com inveja de mal da gente, etc. Então precisamos guardar a lei de Cristo, permanecer em Jesus, guardando a sua palavra, para que Ele venha nos abençoar, nos livrar, além de nós conquistarmos a nossa salvação e levar os nossos a conquistar a salvação, livrar, as pessoas da mão do diabo. Porque se a minha luta, a sua luta não é contra a carne e o sangue, certo sentimento não deve fluir na gente. Sentimento de vingança, de ódio, para poder a gente ir contra a pessoa. Não, se eu luto espiritualmente, quem peleja por mim é o Senhor. Se eu guardo a lei de Deus, os meus adversários serão adversários de Deus. Por isso nós não podemos dar lugar a esse inimigo que está em nós, que é o nosso ego, a nossa vontade carnal, porque ela nos afastando de Deus. Com certeza os inimigos se levantarão mais forte. Mas se a gente permanecer em Deus, mesmo que eles venham como voz de muitas águas, como diz a palavra de Deus, vindo o inimigo como voz de muitas águas, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. Guardemos, pois, a lei de Cristo, o mandamento de Deus. Não sejamos religiosos, sejamos cristãos de verdade, sem fazer acepção com as pessoas, sem julgar as pessoas e não ter o sentimento de vingança contra elas, quando elas se opõem a nós, mas deixá-las na mão de Deus, que tudo vê, tudo pode e tudo fará por nós, como fez, derramando a vida do seu Filho na cruz, em sacrifício vivo, para nos salvar, nos livrar da condenação eterna. Que Deus nos abençoe, guarde e nos livre de todo mal. Shalom Adonai.